Vamos esperar que a Ginga venha. Vamos esperar que voltemos todos. Eu acho que cumpriu aquele tempo máximo. E agora vamos aguardar que volte a Ginga. Vamos aguardar que volte toda a gente para seguirmos com a nossa live. A Ginga vai ter que me pedir outra vez para entrar, ou eu vou convidá-la para podermos continuar. Estou à procura. Eu estou à procura da Ginga aqui para poder adicionar a Ginga. Vamos ver se a Ginga entra. Ah, já. Estavas a falar e caiu. Acho que depois de tempo não cai automaticamente, mas a gente voltou. Sim, a rede está péssima. Hoje aqui está péssima. Olha, sim, eu estava a dizer, a responder a pergunta. Desculpa, Ginga, é só porque... Eu acho sinceramente que quando a Anitta for poder acontecer, se acontecer esse tipo de coisa, se nós tivermos dirigentes que estão com esse tipo de atitude de desviar alguma coisa do horário público, assim, nós dentro da UNITA, nós temos um princípio muito, mas muito válido. Trabalhar para o povo e pelo povo. Nós temos a noção de que nós estamos para servir o povo e não para servirmos a nós. Agora, temos que saber que estamos dentro de uma organização, né? E são, mas ao mesmo tempo as pessoas são seres humanos, né? Não estão isentos a erros, a errar. E nós tratamos disso da melhor forma possível. É assim, se nós tivermos um dirigente dentro da UNITA, né, que desviar alguma coisa, ou mesmo aqui que roubar, nós tratamos disso imediato. Robô saiu, não pode ser, robô tem que ser, assim, tem que servir de exemplo. Nós viemos com isso já há muito tempo. Quando dizem que os da UNITA vieram das matas, sim, nós viemos com esses ensinamentos já das matas, que você não pode mexer no que é teu, e quando você está a trabalhar num sítio, você está a trabalhar para servir, e você espera o teu salário. Todo mundo que trabalha, todo mundo que trabalha na UNITA, no MPLA, que trabalha aqui em Angola, tem um salário, os deputados têm o seu salário, os dirigentes dos partidos políticos têm os seus salários. Então, vais te contentar com o teu salário, vais trabalhar para o povo e não vais tirar o que não é teu. Então, nós temos esse princípio. Mas se acontecer, por acaso, quando a UNITA for poder, de algum dirigente mexer numa coisa que é do povo, tenho a certeza absoluta que as medidas serão logo tomadas e essa pessoa vai pagar por isso. Mas o MPLA, como tem muita gente com muita experiência no que não se deve, apesar de também ter muita gente com muita experiência no que se deve, não vai permitir que a UNITA desvie tanto. Quando a UNITA for poder, o escrutínio vai ser maior, porque o MPLA tem muita experiência e o MPLA na oposição não vai dar espaço, vão estar atentos a tudo e depois, direto ou indiretamente, querendo ou não, a maior parte dos quadros que estão na máquina do Estado podem não ser militantes do MPLA, mas têm algum tipo de ligação ao MPLA. Então, irão estar atentos a tudo. Pois, mas agora uma coisa boa que eu tenho a certeza que a UNITA tem é que, eu acho isso é triste, meio triste, porque o MPLA está dividido e tem muita gente que está dentro do MPLA, que está descontente, que está triste, né? Que está triste com o presidente e trabalha e colabora e nós não sabemos se quando chegar o tempo das eleições, muitos que estão hoje aí a dizer que estão com o presidente João Lourenço, que estão com o MPLA, estão com o ego ferido, vão virar. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Não, nem precisam estar com o ego ferido. Eu vou te explicar como é que funciona as coisas do MPLA. Vamos dizer que metade dos militantes do MPLA, que é muita gente, o MPLA estima-se que tem para aí 3 milhões de militantes. 1,5 milhão são pessoas sérias, honradas, estão ali porque acreditam. 1,5 milhão são só bajuladores. Isto é, eles hoje veem que o João Lourenço já não está bom, não sei o quê, dizem que vai ser o Adão da Almeida. Todo mundo começa já à procura do número do Adão da Almeida, tipo, pelo caso dele ficar... Vou não dar... Mas é que infelizmente dizer, é porque o nosso
o nosso país funciona com a política da fome, é muita pobreza, é muita fome. Então, muitos estão com a barriga a doer, com a barriga vazia, e vão pela lógica da corrupção, vão pelo dinheiro. Mas por quê? Porque isso é uma máquina, né, que já está aí, mas o que eu disse há pouco tempo sobre a leitura dos tempos é que sente-se que chegou ao fim, porque se o próprio MPLA também não sentisse que chegou ao fim, não estariam tontos conforme estão a atacar uns aos outros. Agora, de repente, uma pessoa que você há uns tempos lambia as botas, de repente já estás contra essa pessoa agora também já ataca dessa pessoa. Quer dizer, isso é porque eles já sentiram que o fim está aí. Então, agora é fazer o quê? Vamos tentar. É tontura. O MPLA está num estado crítico e todos os dias tentam procurar pessoas diferentes para atacar. E depois é o seguinte: até atacam pessoas do próprio partido, inventam histórias por todo o mundo. Eu acho que nós estávamos a falar à tarde, e mesmo agora nós estamos aqui a ver a própria Tisa que está aqui a falar conosco também já foi vítima desses ataques, e até um bom tempo atrás, né, era uma pessoa que muitos lambiam as botas, era uma pessoa que muitos estavam aí a lamber as botas. Hoje em dia já também atacam. Mas por quê? Porque estão tontos, porque se o partido tivesse sólido, estariam sempre a dizer, e iriam respeitar. Uma coisa que eu posso aqui dizer, a UNITA, nesse aspecto, a UNITA respeita o seu líder fundador, a UNITA respeita os presidentes que passaram na UNITA. A UNITA não sai a ridicularizar a imagem dos presidentes que passaram. Já dentro do MPLA, infelizmente, isso não acontece. Atualmente, houve no início, quando entrou Adalberto Costa Júnior, também houve uma ala da UNITA que tentou criar uma péssima imagem de Adalberto e fazer guerra, tentando, eu acho que na esperança de tentar ainda mudar o cabeça de lista para as eleições de 2022. Há uma ala na UNITA que também vai tentando fazer. Só que o que eu noto é que na UNITA isso não sai do partido. Acontece lá dentro, uma outra pessoa bem informada sabe. No MPLA vem fazer tudo em asta pública, se usam a TPA e tudo mais. Aí é que tá mal. É o que eu acho. Não percebi, a rede aqui está péssima. Eu estava a dizer que dentro da UNITA, também nós temos notado que saem artigos encomendados contra o próprio presidente da UNITA, Adalberto. Houve uma ala durante um tempo que esteve também a tentar diabolizar o próprio presidente da UNITA, acho no sentido dele não conseguir consolidar o poder dele e na esperança de ainda conseguirem substituir o presidente da UNITA para as eleições de 2022. Mas o que eu noto é que na UNITA, quando a coisa está começando a ter controle, o próprio partido une-se e abafa, e as coisas não saem da UNITA. E o MPLA perdeu esse controle e as coisas vêm todas cá para fora e já... Quer dizer, o próprio presidente do partido de Portugal, para o parlamento português, chamar marimbondos dos seus colegas. Quer dizer, perdeu-se o controle. É a minha opinião. Bom, por isso é que eu estava a dizer, infelizmente no MPLA perderam o controle, porque, mas também, por isso é que eu estava a dizer, se o MPLA não sentisse, né, que está no fim, que está quase a acabar, que o poder simplesmente está mesmo a acabar, não ficariam tontos, não ficariam divididos conforme estão. Quer dizer, estão a ver que agora de repente tudo vai acabar, porque tem a mania de que, uma coisa que vê-se aqui muito em Angola, quando está a passar alguém, tudo para. Até as ambulâncias, se tiver alguém a morrer, está a passar um chefe, vai ter que parar o carro, a pessoa vai morrer aí se for para isso. Quer dizer, eles não querem perder a grandeza, têm esse medo. Se estão a governar mal, só querem continuar ali, que não querem perder a grandeza, não querem perder as regalias, querem continuar porque têm medo, né? Foi tanta gente, tantos angolanos que foram humilhados pelas pessoas que tinham o poder, que agora têm medo de sair e ter que pagar por isso. Será que a UNITA vai perseguir também? Vai também fazer perseguição? Por exemplo, eu vi, ninguém me contou, na Assembleia, eu e alguns deputados, poucos do MPLA, tínhamos a postura que temos, né? Mas grande parte dos deputados do MPLA tratam, sim senhora, vamos ser realistas, grande parte dos deputados do MPLA tratam os deputados da UNITA como se sente-se, que eles agem como se achassem que os outros são deputados de segunda e os deputados do MPLA que são de primeira e que os deputados da oposição têm menos valor e tudo mais. Isto acontece.
Será que os deputados da UNITA, caso a Mas UNITA isso acontece, é a mania de grandeza, infelizmente. ou É a não, mania de grandeza que alguns membros do MPLA têm essa mania de grandeza de pensar que Angola é um país só deles, né? Então humilham todos, todo mundo, todos que lhes apetece, eles humilham. Por isso é que eu estou a dizer que tem também esse medo, né? Tem esse medo de sair, mas, porque é tanta humilhação que os angolanos passam, que depois um dia, quando saírem, eles vão pagar por isso. mas a UNITA vai perseguir, é isso que estás a dizer, que quando a UNITA estiver, também vai fazer essa victoria. Não, nem um bocado. Até porque a UNITA sempre, e nós na UNITA sempre dizemos que nós não podemos trabalhar sozinhos. Nenhum partido político trabalhando sozinho consegue controlar e consegue melhorar um país. Infelizmente, o que muito aconteceu foi isso. Infelizmente, o MPLA, para trabalhar, e muita gente sabe, porque isso já aconteceu, se não tivesses o cartão da JMPLA como jovem, não conseguirias trabalhar. Tens que ser do MPLA para conseguir um bom cargo, né? Tens que ser do MPLA para conseguir entrar e ser reconhecido num sítio, porque isso é uma coisa que eu já vivi e que eu percebo muito bem, e porque eu tenho amigos e parentes da UNITA que vivem isso, que nós fomos barrados várias vezes em muitas coisas. Nós não temos aqui grandes direitos, porque somos conotados como pessoas da UNITA. O MPLA até hoje não conseguiu governar Angola como deve ser, porque o MPLA trabalha só com os do MPLA. O MPLA não quer trabalhar por Angola, com Angola e com os angolanos. Infelizmente, O MPLA sempre é o partido que trabalha, eu só trabalho com pessoas do MPLA, não vou trabalhar com angolanos simplesmente que vêm dizer que são angolanos. surgiu. Essa mesmo é que é a questão. Imagina que eu, para conseguir uma casa, tenho que mostrar o meu cartão da JMPLA. Para conseguir um crédito sendo jovem, tenho que mostrar o meu cartão do partido. Como é que Angola assim vai em frente? Né? Se um país está a ser governado por um cartão de um partido. Por isso é que nós estamos a dizer que nós temos que abraçar Angola. Não pode mesmo, mas não pode ser um partido acima de um país e do povo daquele país. Se for poder, Né? Temos que admitir o seguinte: olha, aqui infelizmente nas entrevistas de emprego acontece assim. Quais são as tuas capacidades? Vais falar as tuas capacidades, né? E depois, de repente, prontos, vai sempre sair aquela pergunta: votas em quem? Qual é o teu partido? És partidário? Aí já começa, e depois, e o pior se responderes e dizes: olha, eu não tenho partido, ou sou da sociedade civil, pior ainda, você então está só em cima do muro, na hora de escolher não vai nos ajudar, fica como então? Começa já a vir aquela conversa de chacha, para saber, né, a quem tu vais votar, e depois nunca deixam pessoas em cargos de decisão, né? Imagina assim, dizer, podes percorrer podes percorrer aqui o historial todo do nosso país. Não vais encontrar nenhum dirigente da UNITA, nenhum membro da UNITA em cargos de decisão do país. Não existe. O MPLA trabalha só com os militantes do MPLA. Não vais encontrar um ministro que é da UNITA. Não vais encontrar nenhum ministro que é da UNITA. Não vais encontrar nenhum dirigente assim do topo do país que é da UNITA. Vitor Nossi foi ministro do Comércio, Jaca Jamba foi embaixador. O que aconteceu? Isso, não estou a dizer que está certo nem errado. Está errado. Mas o que aconteceu? Naquele momento do governo, em que dividiram o governo, o ministro era de um partido, o vice-ministro era do outro, como a UNITA também queria ir para o poder, os ministros e vice-ministros da UNITA que estavam no governo boicotavam a ação do MPLA, que é para o MPLA não conseguir e a UNITA tentar ir para o poder, que é natural. E então aquilo começou a dar errado. Então o MPLA, a partir daí, definiu que, nós quando ganhamos as eleições por completo, vamos governar. Assim como quando a UNITA ganha as eleições, vai governar. A parte do governo, ministro, eu acho que é como o outro. E há algumas, por exemplo, a minha mãe é completamente contra o MPLA. E ela foi para a NIP. E andava lá sempre a fazer críticas, a dar entrevistas. Havia um ou outro da UNITA que era mandado como embaixador e tudo mais. Mas o que eu não concordo e acho que está errado é para dar emprego numa empresa privada, para ir às centralidades. Mas acho que nas centralidades não podiam, porque as pessoas iam para as filas, preenchiam com os bilhetes de identidade nas centralidades e compraram as casas quem chegou às filas. Agora, há a questão das cunhas. E aí nas cunhas, que está errado,
que não se deve, não se pode. Mas quando a UNITA também estiver no poder e houver a questão das cunhas, a probabilidade de mais pessoas da Jura conseguirem as coisas da JMPLA está erradíssimo, mas é do ser humano e sobretudo do africano, porque o africano quando se apanha num sítio, ele está ali. Sim, Gisé, eu estou a falar, quando eu digo que não vais encontrar ninguém da UNITA em cargos decisivos, eu estou a falar do agora, nós tivemos eleições, as eleições que meteram o presidente João Lourenço no poder, nós tivemos eleições, se fosse para mudar alguma coisa, tiveram a oportunidade de mudar alguma coisa, né? Então, se nesse momento é exatamente sobre isso que nós estamos a falar, de conciliação nacional, né? Por que não, quando o presidente ter um governo mais inclusivo, né? Incluir todos, um governo inclusivo onde todos podem participar, né? Acho que podiam fazer isso. Agora, uma coisa que eu queria dizer sobre a UNITA muito interessante, e que é a minha análise. O que o MPLA está a passar agora, na minha opinião, foi o que a UNITA passou a partir de 2002. E quem apanhou essa batata quente foi o Dr. Samakuva, porque o partido estava desmembrado, tinha havido um grupo de militantes da UNITA que tinham ido fazer a UNITA renovada, que depois não correu muito bem, não sei o que mais. E a UNITA passou também por um momento que as pessoas havia macas lá dentro, foram fazer a UNITA renovada, houve problemas. E a UNITA passou um período penoso, de 2002 até 2008, para organizar-se minimamente, que em 2008 só teve, acho que, 19% dos votos. E com esse sofrimento que a UNITA teve, isso é a minha observação, porque eu fui como deputada em 2008, fui convivendo com as deputadas da UNITA e vi, de facto, uma evolução. Como a UNITA era o elo mais fraco, a UNITA tinha menos meios. Oh, caiu a ginga. Vou tentar pôr. A UNITA tinha menos meios. Vou ver se a ginga vem. Estou a adicionar, a ver se volta. Mas como a UNITA tinha poucos recursos, o que a UNITA fez? Porque quando tu estás na oposição, quando te dificultam a vida, tu és obrigado, tu tornas-te mais democrático, tu tornas-te mais preparado, porque eu via, sentada do lado da bancada do MPLA, o sofrimento que é os deputados da oposição terem menos tempo, porque da maneira como funcionam os debates no Parlamento é, a bancada que tem mais gente eleita tem mais tempo também para falar. Então, num debate, o MPLA podia ter mesmo tipo 120 ou 130 minutos e a UNITA ter 50 minutos, a Casa CE só ter 8 minutos. Então, a UNITA saber que está a debater com um partido que tem 130 minutos e ele só tem 50 minutos para dar os seus argumentos, que têm que ser distribuídos entre diferentes deputados, que depois sabe que no fim de tanto trabalho as resoluções que a UNITA eventualmente quisesse votar num sentido ou no outro, iam ser sempre passadas pelo MPLA como o MPLA quisesse. Saber que vai perder sempre e estar ali a resistir. Então, esse longo período da UNITA na oposição, que foi desde 2008, estamos a falar da oposição formal já com eleições, de 2008 até hoje são 13 anos. A UNITA passou 13 penosos anos a não conseguir fazer aprovar praticamente nenhuma proposta ou nenhum projeto de lei, né, de sua iniciativa, a não conseguir fazer acontecer nenhuma CPI, nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Todas as comissões parlamentares de inquérito que a UNITA propunha eram chumbadas pelo MPLA, porque o MPLA tem a faca e o queijo na mão. E eu acho que, vou dizer uma palavra, uma expressão, usar uma expressão feia, mas que todo mundo entende. Levar na cabeça durante tantos anos preparou muito bem e deu muito traquejo aos deputados da UNITA e aos dirigentes da UNITA para a luta política e para a democracia. Estão muito habituados a ser criticados, estão muito habituados a ser humilhados na votação, porque é assim, quem vota a favor, 151 mãos levantam do MPLA. Quem vota contra, levantam não sei quantas mãos, 70 mãos da UNITA ou qualquer coisa, e eles trabalhavam, esforçavam-se, esmiuçavam os documentos, iam lá discutir, gastar o latim todo, sabendo que no fim a proposta deles não ia passar. Então, isso é uma grande preparação é uma grande preparação política. E, infelizmente, fez. E outra coisa que a UNITA fez, e aí é mérito do Dr. Samakuva, deixa eu ver se eu consigo pôr a ginga outra vez. Outra coisa que aí o Dr. Samakuva teve mérito foi que ele, como viu que o MPLA só estava a apostar em velhos, pôs uma série de jovens, muitos jovens, nós até ficamos envergonhados porque em 2017 a bancada do MPLA, da UNITA tem para aí 30% de jovens,
ou mais, e a bancada do MPLA não tinha nenhum jovem, não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa, só havia uma deputada que tomou posse pelo menos com 35 anos de idade, ou menos, e o resto todos tinham acima da idade da juventude, enquanto o deputado mais novo, pela primeira vez na história de Angola, nesta legislatura de 2017, foi da UNITA, que é o deputado Nelito Equipe. Então, acho que a UNITA aproveitou bem o seu período penoso, as suas guerras, o seu período mau, né, equiparado a esse período que o MPLA está a passar agora, para se organizar. Então, o MPLA agora está a passar um período provavelmente parecido com o que a UNITA passou depois de 2002 e, sinceramente, eu acho que o medo que nós angolanos sempre tivemos, que caso a UNITA ganhe essas eleições haveria guerra, caso a UNITA ganhe essas eleições haveria confusão, já não existe. Eu acho que ganhe quem ganhar, seja o MPLA, seja o APN das Rabudas, seja a UNITA, não vai haver guerra. Eu acho sinceramente que o MPLA ganhar mais uma vez é por fraude e não acredito que vai ganhar, porque está mesmo tudo desfeito. Outra coisa, Tisa, é que eu estava a dizer, só fazer leitura dos tempos. Nós nunca vimos, nunca na história de Angola vimos o MPLA tão, mas tão fragilizado conforme está agora. Nós nunca vimos o MPLA tão desnorteado conforme está agora. E outra coisa, eu acho que nesses anos, desde a morte do Dr. Savimbi, a UNITA nunca teve tanto apoio do povo conforme tem agora. E outra coisa também, é o apoio não só do povo, é apoio internacional também. As pessoas que estão fora do país estão todos a apoiar. As pessoas estão a perceber que Angola está péssima e que tem que se fazer alguma coisa, tem que se meter a mão. E até porque temos muitas pessoas lá fora, muitos estrangeiros, que têm negócios aqui, investiram muito dinheiro aqui. E agora estão com medo, estão a ver que vão ter os seus negócios todos prejudicados. Então, qual é a solução? Vão ter mesmo que apoiar, meter-se na política, muitos deles não são. Ser honesta também, o presidente João Lourenço está a ajudar a UNITA, porque vamos dar muito mérito. Eu gosto de ser franca. Eu acho que grande parte do mérito do dificiliar do processo que a UNITA passou até chegar onde está é muito muito mérito do Dr. Samakuva, porque o engenheiro Adalberto entrou, foi o ano passado. Encontrou uma... Não, ninguém tira, então em 2019, ninguém tira o mérito do Dr. Samakuva nenhum, porque o Dr. Samakuva assumiu o poder na UNITA quando a UNITA estava mal, tinha acabado de perder o seu líder fundador e as pessoas que ficaram naquele momento foram as pessoas mais corajosas, foram as pessoas que tiveram a coragem de continuar, dar continuidade a uma luta que não foi fácil. Quando o Dr. Savimbi morreu, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, uma das pessoas que também fez parte foi o presidente Adalberto. Saiu de Lisboa e veio para cá. Teve o falecido Raul Danda, foi sempre dos deputados, aliás, foi chefe da bancada parlamentar da UNITA, foi chefe da bancada parlamentar, foi vice-presidente, o Raul Danda. O deputado... Claro. Aqui está péssimo, a net está toda hora a cair. A net está a vir mal, mas no fundo é isso. Então, eu acho que o que vai acontecer quando o MPLA perder as eleições, porque assim, vamos ser realistas também, foi o próprio MPLA que instituiu a Constituição, propôs a Constituição, que prevê, né, democracia com possível alternância. Então, claro que o MPLA, quando fez essa Constituição, sabia que mais cedo ou mais tarde iria ser oposição, porque ninguém fica para sempre poder. E eu acho que quando o MPLA for para a oposição, como o MPLA é um partido de metade
pessoas sérias e metade oportunistas, que é muita gente, os oportunistas vão todos com o vento, né? Vão todos com o vento. E os demais que decidirem ficar no MPLA vão ser os que vão passar essa mesma travessia do deserto que a UNITA passou durante 2 legislaturas para se organizar, para estar em condições hoje de ser tida como possível ocupante, então, do poder em Angola. Porque, como é natural, não é? Qualquer partido que sofre uma derrota tem que se organizar e, havendo uma liderança na qual os militantes acreditem, ainda que o partido esteja na oposição, eventualmente um dia, os militantes vão continuar a lutar para reorganizar o partido e, eventualmente, uma legislatura ou 2 legislaturas mais tarde, voltar então com a pujança, porque havia pessoas que achavam que a UNITA ia acabar, e a UNITA passou mal 2 legislaturas, mas hoje em dia está forte. Está-se a ouvir mal. Não podemos Está-se a ouvir mal. pensar numa Angola com divisão. Nós temos mesmo que trabalhar todos juntos. A Angola resolver os problemas de Angola em menos de 1 ano, porque é que nós temos que ter na cabeça que precisamos trabalhar todos juntos. Não podemos trabalhar divididos para resolver os problemas. Mas assim, Então, entrou o Luengo. Mas, Ginga, estás aí? Ginga. A Ginga está ficando muitos cortes. Todo mundo a rir. internet. Pijama. É mais ou menos disso que nós temos Não, que tratar. Nós temos, sinceramente, que continuar a trabalhar e trabalhar juntos. Chega a... Mas, Ginga, eu tenho uma pergunta a fazer, que várias pessoas me fazem. Mas será que os militantes da UNITA, quando a UNITA for poder, na rua, por exemplo, tal como hoje em dia na rua, hoje não, mas tipo, sim, hoje também, vão a atividades, não sei o quê, os militantes do MPLA batem os da UNITA, não sei o quê. Será que os militantes da UNITA não vão querer se vingar disso? Quando souberem que agora o nosso partido é que manda, e antigamente quem nos dava corrida eram eles, será que os militantes da UNITA não irão querer se vingar? Esta é a dúvida que muitos angolanos têm. Net está gato aí, minha irmã. Oh, Net em Angola está fazendo miau. não achas que essa é uma pergunta que toda a gente tem? Tipo, Epá, eu acho, eu bocado estava a ouvir, eu acho que em relação a esses medos que nós, quando digo nós, digo angolanos que sejam do MPLA ou angolanos que não sejam da UNITA, nenhum partido, sim. de nenhum partido, há partidários, existiu sempre esse medo devido ao nome de Jonas Savimbi ter sido pintado como foi pintado. Porque na realidade nem eu e eu como cidadão normal e muitos de nós hoje chegamos à conclusão que muitas das coisas que nos pintavam e que nos contavam não é a realidade. Então eu acho que hoje não existe tanto esse medo porque primeiro Savimbi não está em vida e segundo, nós já percebemos que a UNITA é um partido que tem pessoas com alguma estaleca, né? Não está lá um monte de gente que não sabe o que está lá a fazer. Poderão também ficar prepotentes, também querer abandalhar. Epá, pelo exemplo que nos estão a dar neste momento, parece que também é possível do lado deles. Porque, Né? epá, Da UNITA também há uns casos de pessoas que estão a dizer que estão a ser perseguidas, outros vêm dizer que é mentira. Isso é que eu queria ouvir da Ginga. Porque de vez em quando aparecem militantes da UNITA, vira público dizer que também estão -se a sentir perseguidos pela direção da UNITA. E costuma ver, mas é uma pena que a Ginga está com pouca net, porque era bom ouvir Olha, a net está péssima, eu nem sequer estou a... Ginga, não sei se estás a ouvir a pergunta. Oh, porque isto é que nós estamos curiosos. Olha, Lieng, chama-se Lieng. É o Lieng. Lieng, mas a gente chama-te Lieng. Ele é militar. Yeah. Era a pergunta que nós estávamos aqui a fazer. E que eu receio que as pessoas têm. De facto, se os militantes... Não, dizer quem é a pessoa que entrou no live. Eu não sei quem é. Não se apresentou, nem nada.
apresenta-te. Porque tu estavas fora, desculpa, meu amor, foi sem querer. Ginga Savimbi, é um prazer estar contigo neste live. Eu sou o Lieng Moraes. É de facto uma falha da minha parte não me ter apresentado. Mas como tu estás com cortes muito grandes na internet, fica difícil interagirmos, mas é um prazer. Quero te ouvir também. Mas a maior dúvida, de facto, das pessoas do MPLA e das pessoas que não são da UNITA, não são de nenhum partido, é: será que a UNITA não envergará também a mesma prepotência? Depois, aquela questão que muita gente tentou vender, entre aspas, de que a UNITA é um partido tribal, que depois as pessoas do Sul é que vão mandar, que isto depois vai ser assim assado. Não é meu namorado nada ali, olha, mostra a tua esposa aí, já viste? Olha, agora vai ser uma próxima. A Teresa está na cozinha, namorado. Há uns anos que nós somos irmãos namorados. Não nos conhecem, não te preocupes. E então é isso que nós, por exemplo, apareceu há dias um senhor como é que chama aquele, na Zimbo. Mas eu faço uma pergunta, desculpa, Xé, sem fugir do que acabaste de dizer. O senhor foi para Zimbo, Acabaste de falar. a família dos Santos financia a UNITA e falar mal do Adalberto Costa Júnior. São também divergências internas da UNITA, que nós temos receio, quando a UNITA se tornar poder, também se poderá tornar a mesma confusão tipo MPLA. Mas aí precisávamos da Ginga para nos dizer o que é que ela pensa sobre isso. Ela saiu. Eu queria só fechar e ir-me embora, porque estava aqui mais como espectador. Né? Para ver se ela... Porque isso é muito interessante, porque... Mas eu queria te fazer só uma pergunta em relação a isso. Que mal tem, eu estou a falar como militante do MPLA, estou a falar como militante do MPLA. Sim. Em caso que o meu partido perca as eleições, que mal tem existir a alternância, se a UNITA assumir, ou seja, qual partido for, não vamos deixar de falar da UNITA, mas seja qual partido for que assumir, que assuma o poder, que mal tem trocar os membros. Nós vamos dar exemplos práticos, falamos sempre de Portugal. Nós vemos, a alternância de 6 em 6 anos, sai o PSD, entra o PS, sai o PS, vem com a aliança com o CDS, com a esquerda. E o país continua no desenvolvimento, o país continua a desenvolver, independentemente... O país continua a desenvolver independente de quem é o governo. E nós temos uma falha muito grande em Angola, que é esquecemos o Angola e partidarizamos tudo. Começamos a pensar, o MPLA manda em Angola, a UNITA manda no AMBO. Não. Nós temos que começar a pensar mais em nós, país, Angola. Primeiro, a minha bandeira, sabes, ter orgulho. E há muita falha nisso. Ela deve estar com pouca rede. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, Chico, desliga, só vou entrar no outro telefone, tá bem? Desliga, vou entrar no outro telefone. Mentira, vou entrar do outro, tá? Mas tens que desligar. Enquanto a Ginga não consegue entrar, vamos ver se a Ginga consegue entrar. Porque, de facto, eu acho que nós jovens já estamos preparados para desmistificar esse medo que nós todos temos de que, eventualmente, um dia, que pode não ser em 2022, pode ser em 2027, haja alternância. E temos que ser nós, os angolanos, a garantir ou a lutar para que essa alternância não simbolize a mesma coisa do que a nossa transição pacífica. Eu não sou muito pela alternância, eu sou mais pela, estás a ver, um meio termo. Nós tipo um gourmet outra vez. Se não haver aquela possibilidade da oposição poder travar alguns projetos de lei de quem tiver, seja qual partido for a maioria. Eu estou a falar numa alternância de quem que seja. Então, para ti, o ideal seria que nenhum partido tivesse maioria e que eles tivessem que fazer coligações. A maioria absoluta não deveria existir. Então, estás a ver? Tu queres tipo 3 partidos, um partido tipo, com 40%, outro partido com 49% e depois dois partidinhos aí no meio para fazer Nós podemos ter a maioria, mas não é a maioria absoluta. Nós, em PLA, continuaremos sempre com a maioria, mas não absoluta. Tem que haver ali um jogo de relações com a oposição para essas coisas passarem. Estás a ver? Porque é o bem do país, não pode ser o bem do MPLA, tem que ser o bem do país. O que nós temos que pensar, porque eventualmente mais cedo ou mais tarde vai acontecer, é o day after do MPLA ir para a oposição. Porque, como em tudo, nós temos que estar preparados para tudo. Mas essa picture não está feita em Angola até hoje, Xé. É muito bonito ouvirmos isso, mas isso não está feito. Ninguém acredita nesse day after sem o MPLA. Mas vou dizer uma coisa, em Cabo Verde também não acreditavam. Cabo Verde é uma outra coisa. Cabo Verde é um país pobre, mas altamente desenvolvido. A Merkel estava aí de Pedro de Cali. Ginga, boa noite.
Eu não estou a dizer que Boa tem que noite, acontecer, consegui mas voltar. nós Olha, temos que peço estar imensas desculpas, preparados. a minha net está mesmo péssima. Está mal. Mas era isso que nós estávamos com isso. Nós temos que, eu acho que nós, a nossa geração, tem que se assegurar, porque assim, a Constituição foi criada, foi proposta pelo MPLA para permitir todo tipo de cenário. É difícil. Mas, Ginga, é uma pena, porque eu queria de facto ouvir a tua opinião. Aumentar um bocado mais. Eu queria de facto ouvir a opinião da Ginga sobre o maior receio que há de facto é esse. É de que se a UNITA for poder, também fazer o mesmo que o presidente João Lourenço está a fazer e começar a fazer perseguição a outras pessoas. Olha, para mim tanto faz. Para outra é uma. Acho que essa live tem que continuar outro dia. Mas com o Sari Sari tem muitas perguntas para fazer. O Sari deve entrar, porque és famosa, meu amor. É assim que é, mesmo assim, é famoso. É assim. Bom, vamos Mas tá aguardar. bom. Agora parece que melhorou um bocadinho. Pronto, há essa inquietude, pelos vistos, pelo que nós percebemos do presidente Adalberto, não vai haver perseguição. Assim, para mim. Pois, então pronto. Olha, e o Sari Sari? Chamem o Sari Sari. O Sari Sari então que venha. A Ginga não está a conseguir ter rede. É uma pena. Infelizmente não estou mesmo a conseguir. A rede por acaso vem, mas depois cai logo. Vem e cai logo. Nem estou a conseguir perceber bem as perguntas, nem estão a falar. Não estou mesmo a conseguir. Pois é. Gostaria muito de continuar, mas isso acontece quase sempre. Sempre que tem uma live aqui que tem bastante audiência, começa a cair. Isso acontece. Não percebi? Fazer parte de um governo? Eu sinceramente gostaria para trabalhar por Angola e pelos angolanos. Para fazer diferente, eu aceito. Estou super disponível para trabalhar por uma Angola melhor. Eu acho que é isso que todos os angolanos devem ter, esse sentimento de fazer alguma coisa pelo país. Se pudesse ser ministra, qual era a pasta que tu gostavas de ter? Se pudesse ser ministra da saúde. Muito bom. Interessante. Da saúde, sinceramente, da saúde, sim. Eu fiz saúde, também acho que se calhar por isso. E outra coisa, porque eu percebo que um dos problemas graves do nosso país é a saúde. Porque não se entende num país onde os dirigentes do país saem para ir se tratar fora, quando eles têm a possibilidade de criar melhores condições de saúde dentro do próprio país. Não é possível que um dirigente da Angola saia de Angola para ir se tratar fora, quando pode muito bem criar condições aqui no país para poder se tratar aqui. Gisele, tu sabes, a nossa ministra da Saúde é formada na Inglaterra. Eu às vezes me pergunto, aquela mulher não bebeu. Mas com relação ao Covid, é assim. E outra coisa que eu acho também ridículo, outra coisa que eu também acho que é muito ridículo é que os nossos diplomas aqui, os diplomas do nosso país não têm o mesmo peso que os diplomas de fora. Quer dizer, as pessoas lutam para ter melhores condições de vida, para poderem se formar fora da Angola, quando nós também poderíamos criar melhores condições aqui em Angola para podermos nos formar aqui no nosso país e, consequentemente, os nossos diplomas serem valorizados, porque eu acho que é muito triste e nem todas as pessoas têm a possibilidade de sair do país para estudar fora, né? Mas são pessoas inteligentes, são pessoas com capacidade.
Mas atenção. E quando vem alguém, simplesmente por ter o diploma de fora, lá fora do país, vem e já está a trabalhar. Nós temos que criar oportunidades para os nossos jovens dentro do nosso país. Não, mas eu vejo muita gente, não estou a falar por falar, eu estou a falar por mim. Há muito boa gente formada em Angola, com capacidade, sim senhor. Eu, aliás, nas minhas empresas tenho administradores, etc., pessoas que são formadas em Angola, que com a experiência de trabalho e tudo mais, claro, tiveram a oportunidade de estar a trabalhar no setor privado, porque infelizmente o nosso setor público não é uma boa escola. Mas aquele quadro que se forma em Angola, que está em empresas de referência no setor privado, ele é um bom quadro em qualquer parte do mundo. Desculpa, um quadro Unitel. Com tudo que digam mal da engenharia Isabel dos Santos, um quadro Unitel que entrou na Unitel como primeiro emprego e fez a carreira lá dentro e que chegou a diretor, é um diretor. É uma universidade. Aquilo é uma job university, a Unitel e a UCOPO. Então... Ou mesmo Blue, Refriango, uma pessoa que trabalha na Refriango. Olha, existir isso em todas as províncias de Angola. Tipo clusters em todas as províncias. Olha, os quadros da Semba trabalham na Fox. Fizeram novelas na Globo. Mas também falando nisso do setor público, aqui as pessoas conseguem se formar, o jovem vai se formar. Imagina, formou-se agora, vai para pedir emprego, vão lhe pedir 10 anos de experiência, 5 anos de experiência. Aqui, infelizmente, também não temos, não tem espaço, não tem inclusão da juventude no nosso país, porque não é possível. Imagina, eu que sou formada, eu me formei há 1 ano atrás. Vou pedir emprego num sítio, vou procurar emprego, já estão a me pedir 10 anos ou 5 anos de experiência, quando nós tínhamos que ter um país capacitado para exatamente fornecer essa experiência à juventude, né? Isso não existe, filho. Isso não existe. Mas olha, mas uma coisa é certa, também vamos, assim, eu gosto de falar julgando também a história. As pessoas da geração dos nossos pais, pouquíssimas foram oportunidades, pessoas que tiveram oportunidade. O pai do Liang teve a oportunidade de estudar, o meu pai teve a oportunidade de estudar, o pai da Ginga teve a oportunidade de estudar. Mas nós somos a maior parte das pessoas que nós conhecemos, os pais não tiveram a oportunidade. Então, a nossa geração foi uma geração que já teve a oportunidade de estudar e que, infelizmente, nem todos tiveram a oportunidade. Eu acho que as pessoas estão mais ou menos aí por volta de 47, 48 anos de idade. São a primeira geração de pessoas formadas e aptas a gerir mesmo o país como deve ser. Porque todo o tempo, desde 75 praticamente até 2000, 2010, as pessoas tiveram a formar-se. Uns estavam na quarta classe, até acabar a universidade, até ter 5 anos de experiência. É muito tempo. Então, hoje em dia nós temos uma Isabel dos Santos, temos um Ricardo Viegas de Abreu, temos um João Batista Borges. Do lado da UNITA, tu tens gente altamente formada do lado da UNITA. O Adalberto da Costa Júnior. Temos que os acusem do que os acusaram. Essas pessoas aí são gente altamente formada. Quadros mais bem preparados de Angola. Eu fico muito triste com a partida prematura do Roldán. Aquele senhor, ele falava 4 línguas, ele tocava um instrumento, ele entendia de negócios porque o pai era comerciante, não sei o quê. Então, mas isso é uma geração que agora está preparada. Eu acho que finalmente agora Angola está preparada. E é o que eu acho, a geração dos nossos pais, dos nossos tios, Geló... Nossos papas têm que dar um break, Está na hora também de eles darem um break. Deixem os cinquentões que foram formados com o dinheiro do petróleo, com o dinheiro das bolsas, etc, etc, de uns e de outros, segurarem o país, porque estes é que estão preparados. Mas na união, isto tudo na união, não é monopartidarismo, é na união, estás a ver? Um pacto de não perseguição, que se cria um pacto, eu quero voltar para Angola, mas eu preciso ter garantias de que quando eu voltar para Angola, eu vou estar segura, não vou ser envenenada no dia seguinte, eu não vou ser morta na banheira depois de dizer que caí porque sou drogada, estava drogada e caí na banheira. Então, tem que se criar um pacto para que as pessoas possam todas estar em paz, possam criticar-se umas às outras e possam trabalhar. E quem tem essa capacidade não são os senhores, salvo algumas exceções, que há pessoas mais velhas que têm uma mente muito aberta. Mas a maioria das pessoas que têm 60 e tal anos de idade, eles não conhecem a economia do mercado na prática. Eles não conhecem a democracia na prática.